Falando nisso, está de volta. Hoje, dia do seu direito, a gente está recebendo aqui o Dr. Cristiano Joucadar, advogado, especialista na área criminal. Está falando aí sobre violência doméstica, né? A gente pensa que está muito longe da gente um caso como esse, e muitas vezes não. A violência acontece dentro de casa, seu marido, sua esposa, o seu filho. Você não precisa se identificar hoje para participar, né, Luquinha? Com certeza. Aliás, uma pessoa vai participar por telefone agora, ao vivo, com a gente de São José dos Campos e não quer se identificar. E tudo bem? Obrigado pela confiança. Boa tarde. Oi, boa tarde. Pode fazer a pergunta ou comentário. Vamos lá. Eu queria falar, por exemplo, o meu filho, ele me xinga, ele não tem, assim, sabe, com palavras. Ele nunca me agrediu, não. Mas ele me ofende muito, assim, palavras que me magoam muito. Eu queria saber o que eu podia fazer. Eu não queria fazer nada contra ele, mas é uma coisa assim que me agride tanto, as palavras dele. Quantos anos ele tem, minha linda? 27. 27 já não é um filhinho, né? Já é um rapazão, Sim, é um homem. né? 27 é um homem. A questão da violência doméstica, ela não abrange só a mulher enquanto esposa, quanto namorada, quanto num relacionamento afetivo. Ela abrange a mulher, protege a mulher no âmbito de qualquer relacionamento familiar. Pode ser caracterizada também a violência entre o filho em relação à mãe, se houver essa relação de submissão, de superioridade e a violência estiver relacionada ao gênero, ao que parece é o que está acontecendo. Se essas agressões forem apenas verbais, caracteriza crimes contra a honra. Se tiver embutido algum tipo de ameaça, vai caracterizar o crime de ameaça. São crimes de ação penal, que depende, no caso crimes contra a honra, crimes de ação penal privada. No caso da ameaça, é crime que depende de representação da vítima. Então, e a gente percebe assim, Aline, a gente já vai atender você que está na linha, rapidinho, minha linda. A gente percebe o seguinte, que a mãe não quer fazer nada contra o filho, mas a gente já viu tantos casos de crimes cometidos por filhos contra a mãe. Quando é o limiar desse perigo aí, doutor? Há um perigo muito grande que muitas vezes a família não consegue dimensionar a amplitude do problema, né? Não sei se é o caso, mas muitas situações acontecem do filho estar envolvido com drogas, ser usuário de drogas. Eu acho que a mãe tem a opção tanto de registrar um boletim de ocorrência, como tem a opção de procurar serviços municipais para avaliar se não é o caso do filho estar precisando de um tratamento, se não é o caso de dependência química. Mas ela tem que se eu proteger, acho né? que ela tem que se proteger de alguma forma. Ok, mãezona, não deixa mais isso acontecer não, porque a sua vida, pode parecer que não, deve estar em jogo, né, Luquinha? Conversar com a Aline agora, então? Vamos sim. Oi, Aline, boa tarde. Alô, Aline? Alô? Oi, boa tarde, obrigado pela participação. Querida, pode fazer a pergunta, vamos lá? Oi, eu fui casada há 9 anos. Sim. E o meu marido, ele era dependente químico. E ele passava 2, 3 dias fora na rua. Quando ele chegava, ele queria ter relações e eu não queria, porque eu me sentia imunda. Claro. E se eu não tivesse, ele me xingava, ele me maltratava, me batia e falava que eu tinha outro homem. E eu tinha que ter relações com ele forçado, eu sentia nojo. Isso é crime? É crime, Crime né? gravíssimo. Caracteriza, inclusive, crime de estupro. A mulher não é obrigada a se submeter à vontade sexual do marido se ela não quiser. Inclusive as ameaças, a coação verbal, muitas vezes não é necessário nem a coação física. A coação moral, a ameaça para obter o sexo já caracteriza o crime de estupro, independentemente da violência física. Havendo violência física, é um agravante a mais. Antes da gente conferir Você Quer a Justiça de hoje, ainda amarrando essa sua pergunta, doutor, quando há esse tipo de violência, vamos colocar os dois, tanto o homem quanto a mulher, eles podem pedir uma anulação de casamento? Ou seja, anular o casamento como se nunca tivesse existido? Sob o ponto de vista civil, a violência numa situação dessa de muitos anos não é passível de ser anulado.
Entendi. Bom, tem muita coisa para a gente falar hoje sobre esse assunto, né, Luquinha? Pois é, Solange, só mudando um pouquinho da injustiça que a gente vai falar agora, quem já não teve dor de cabeça com telefonia celular ou até mesmo TV por assinatura, né? Novas regras estão em vigor, sim, para defender eu e você, os consumidores. Então agora a gente vai ver se isso realmente vai funcionar, mas sempre é bom conhecer para defender o seu direito. Então confira agora tudinho no Você Quer Justiça. Boa tarde, Solange, boa tarde, Lucas, e boa tarde especial a você, nosso amigo que nos acompanha aí na telinha da Band. Hoje nós estamos novamente em São José dos Campos, cidade com praticamente 700 mil habitantes e que grande parte da população utiliza da internet, telefonia móvel, telefonia fixa e as TVs por assinatura. E não tenho dúvida, você que está nos assistindo aí na sua casa, na região do Vale Histórico, litoral, região da Serra, também vivencia grande parte dos problemas com essas operadoras. Quem aqui já não teve um problema com uma telefonia móvel, com uma TV por assinatura, com uma empresa de internet? Segundo a recente alteração da Anatel, os sites dessas operadoras de telefonia móvel, telefonia fixa, internet e TVs por assinatura agora terão que sofrer alterações. E eu queria falar com você um pouquinho sobre esses direitos. Agora no site dessas operadoras, terá que ter um espaço reservado para você, consumidor, ter acesso ao seu contrato, ao seu plano de serviço, aos documentos de cobrança dos últimos 6 meses, ao histórico de demanda, ao seu perfil de consumo, ao registro das suas reclamações, o volume de dados usados. Outra alteração importante é que você, consumidor, não vai mais passar por aquela chateação quando você quer cancelar o serviço. Lembra que você passava horas e horas no telefone, escutando aquela musiquinha, esperando aquela tia atendente que jogava para fulano, que falava com cicrano, que chamava Beltrano e você não conseguia resolver o problema? Isso tem que acabar agora, porque no site da operadora terá um campo específico reservado onde você pode cancelar esse teu serviço. Então exige esse direito. Essas novas regras que hoje apresentamos aqui devem ser usadas para facilitar a sua vida como consumidor. Então, já que é assim, exige os seus direitos. E se você também quer justiça, envie teu e-mail para cristiano@bandvale.com.br. E a gente está aqui de olho justamente para defender o seu direito, te orientar e aprender com a sua participação. Tem uma pergunta que veio pelo WhatsApp, que o Luquinha estava falando para a gente aí. Parece que o filho que namora bate na namorada. É isso, Luquinha? Isso mesmo, é o seguinte. Na verdade, é primo desse colega aqui que está conversando com a gente aqui, que pediu para não ser identificado. Diz que ele é menor de idade e ele bate na namorada dele, que também é menor de idade. E quer saber se pode acontecer alguma coisa com ele por ser menor de idade. Essa lei também, a Lei Maria da Penha, protege essa moça que é menor de idade ou não? A Lei Maria da Penha protege todos esses tipos de relações. Só que no caso, como se trata de menor de idade, ainda que seja um caso possível de ser definido como violência doméstica, porque inclui também relações afetivas, namoro, por exemplo, mas como eles são o autor da infração é menor de idade, se aplica, no caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente e ele vai ser processado por um ato infracional de lesão corporal, vai ser processado perante a Vara da Infância e Juventude. Eu tenho uma opinião tão particular, né? O menor mata, ele não comete crime, ele comete um ato infracional. Quer dizer, morreu de qualquer forma, mas ele não cometeu um crime. Ele cometeu um ato infracional. Está na hora do Brasil rever um pouquinho seus conceitos, né, Luquinha? Na hora de cometer o crime, ele é menor de idade, mas na hora de fazer as coisas que só adulto geralmente faz, ele tá bem espertinho, né, Solange? É interessante isso mesmo, né? E olha que triste, gente. Pai e filho morreram eletrocutados em Brasília ao tentar apagar um incêndio em um carro. O fogo começou durante um temporal, quando um fio de alta tensão caiu sobre o veículo. A descarga elétrica derreteu os pneus do carro. Paulo Roberto de Alencar, de 65 anos, e o filho Igor de Alencar, de apenas 30 anos, infelizmente morreram na hora. E o incêndio se alastrou rapidamente, destruindo os quiosques do Guarujá. E a gente vai mostrar mais essas imagens para vocês no próximo bloco. Mas é claro que a gente vai para o nosso intervalo com um carinho bem especial do pessoal de casa pelo WhatsApp. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Estou aqui fazendo almoço ligado na Band.